Bem-vindo à aula de número 4, o prazer da intimidade com Deus. O prazer da intimidade com Deus. Texto central, Apocalipse capítulo 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós falamos na aula anterior sobre o alimento espiritual, que é a leitura diária da palavra de Deus. Nesta aula, em prazer da intimidade com Deus, falaremos sobre a oração. Há um princípio aí para você guardar no seu coração, que está escrito na nossa apostila. Vou destacá-lo. O cristão tem prazer em se relacionar intimamente com Deus por meio da leitura da Bíblia e da oração. O cristão tem prazer em se relacionar com Deus por meio de duas coisas: leitura da Bíblia e a oração. Guarde esta expressão que eu destaco no nosso texto, a palavra monólogo. Deus não quer que haja um monólogo, onde um apenas fala e o outro apenas escuta. Deus não quer que haja monólogo. Deus quer que haja um diálogo, Deus quer dialogar conosco. Quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. A oração é a ferramenta para manter a intimidade com Deus. Muitos pensam que a oração foi dada apenas para pedir coisas para Deus. A oração não foi dada, não nos foi ensinada para ficarmos aí pedindo um monte de coisas para Deus. A oração foi nos dada, nos ensinada, nos deixada para mantermos uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Isto é o prazer da oração. Então, repito, para que não haja monólogo, Deus nos deu a oração. A Bíblia, Deus fala. A oração, eu falo com Ele. E repito para você, guarde isso. A oração não é só para pedir. A oração é para manter comunhão e intimidade. O filho, quando chega perto do pai, não pode chegar perto do pai ou da mãe apenas para pedir alguma coisa. Ele tem que ter prazer em conversar com o pai e com a mãe. Conversar um com o outro. Imagina se todos os nossos diálogos, todas as nossas conversas, todos os nossos contatos fossem apenas para pedir alguma coisa. Não há um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, Deus te abençoe, passe bem, como você passou, como você está, posso orar por você, etc. Não houvesse um diálogo, houvesse apenas um pedido, olha para o outro e já pede algo. Seria desagradável, não seria? Muitos fazem da oração apenas uma ferramenta de rogar coisas para Deus. A oração, muito mais do que isso, é para manter a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Eu queria ler para vocês o primeiro parágrafo que nós temos aí. Olha o nosso primeiro parágrafo, eu vou destacá-lo todo aqui. Eu vou dar um destaque nele, para que nós possamos lê-lo junto aí, e assim crescermos juntos, beleza? Vamos lá? Pelo estudo diário da Bíblia, nós somos alimentados, conhecendo a Deus e a sua vontade. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco e chegamos a conhecer os mistérios do seu coração. Ele mesmo desvenda, revela e dá a conhecer a grandeza do seu ser com o objetivo de nos rendermos a Ele para sempre. Mas para que nosso relacionamento com Deus não fosse um monólogo, onde apenas um fala, Ele por sua bondade e graça nos abençoou com a oração. Então, pela palavra de Deus e pela oração, vou destacar aqui, isto aqui, muito importante, pela palavra de Deus e pela oração, nosso relacionamento com o Senhor pode ser comparado a uma via de mão dupla. Em sua palavra, Deus dirige a mim, e pela oração, eu tenho acesso a Ele. O relacionamento é de pai e filho, no qual o filho ouve o coração do pai e o pai ouve o coração do filho. Apocalipse 3:20 é de exortação do Cordeiro Jesus às 7 igrejas da Ásia. Nos versos 14 a 21, a palavra dirigida à igreja de Laodiceia
Esta era uma cidade que se destacava por ser uma fonte de centro financeiro, pela produção dos seus artigos e por uma escola de medicina, onde havia muita coisa boa, e a carta trata de 3 problemas que afetavam a vida cristã daquela igreja. O primeiro era a indiferença. Você, depois estudando, vai ler no verso 15 e 16. Segundo, a arrogância, verso 17. O terceiro era a perda da comunhão com o Senhor, sendo que os crentes se fecharam em si mesmos e trancaram para o relacionamento com Deus. Ou seja, viviam isolados, viviam alienados. E Jesus chega dizendo, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Esta porta a qual Jesus batia era o coração deles, e Jesus queria entrar. Então veja que Jesus estava onde? Se ele está batendo a porta, ele estava do lado de fora. Então precisamos aprender alguns princípios sobre a oração. Vou destacar, na sua apostila você vai poder estudá-los com mais profundidade, ok? Vamos lá? Primeiro, a oração é iniciativa de Deus. Eis que estou à porta e bato. É uma iniciativa de Deus. Eis que estou à porta e bato. É o Senhor que se aproxima, o Senhor que insiste conosco, desejando tempo para estarmos a sós com Ele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu preciso então ouvir a voz do Senhor, eu preciso abrir a porta do meu coração e ter comunhão. Cear é ter comunhão com o Senhor. Entrar na casa, vou destacar aqui, de novo, entrar na casa e cear indica intimidade. Isso só é possível se eu fazer o quê? Vamos destacar de novo. Se eu destrancar as portas do meu ser e orar. Então Deus tomou a iniciativa. Eu estou à porta, eu estou batendo, eu quero entrar, eu quero ter comunhão com você. 2. Orar é inteira dependência de Deus. Eu não posso agir por mim mesmo, então eu busco orar. Eu dependo do Senhor. 3. A oração deve ser sempre em nome de Jesus e para a sua glória. João 14, 13 a 14. Leia depois detalhadamente este texto com muita atenção, que você deve orar em nome de Jesus. A oração não é em nome de outro, a não ser no nome de Jesus. A oração não é passe de mágica, mas submissão à vontade de Deus. A oração não é um passe de mágica, algo que está com você, vou orar, já vai resolver. Não. Oração, quero tomar alguma coisa naquelas maquininhas, coloco lá uma moeda, coloco lá meu cartão, um dinheiro, e a máquina me solta algo. Oração não é passe de mágica. Oração é intimidade com Deus. A oração é o meio de tornar conhecidas diante de Deus as nossas petições. Nos versos aí, vai nos ensinar isso. Eu vou abrir meu coração diante de Deus. Nós não sabemos orar como convém. Romanos 8, 26, 27 vai nos ensinar que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós precisamos aprender a orar como Jesus. Em Lucas 11, 1, Mateus 6, 9 a 15, os discípulos chegaram perto de Jesus, Jesus estava orando, e disseram, Jesus, João Batista ensinou os seus discípulos a orar, e o Senhor poderia nos ensinar a orar também? E Jesus então ensinou a oração do Pai Nosso. Você lembra a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja que a oração do Pai Nosso começa dizendo, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então estou tendo comunhão com Deus, buscando a vontade de Deus na oração, depois eu oro aquilo que eu preciso. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas falhas, nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Como o Senhor vê que eu estou perdoando todo mundo, não tem rancor com ninguém, o Senhor perdoa. Me perdoa também, porque eu tenho um coração limpo, não guardo rancor de ninguém. Perdoa assim como eu perdoo. Veja que Jesus ensinou isso. Compreendeu? Perdoa assim como eu perdoo.
Aí, teu é o reino, a glória, o louvor, para todo sempre, amém. A oração começa em Deus, termina em Deus, no meio eu coloco as minhas necessidades. Mas a oração e a palavra de Deus são inseparáveis. Através da Bíblia, Deus fala com você. Através da oração, você fala com Deus. Então, a oração, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é o meio de nós mantermos a nossa intimidade com Deus. Mas vamos ver alguns textos bíblicos agora, o que é oração e o que ela fala para nós. Se eu acertar aqui, para não ficar tampando ali, fica melhor para você. A quem devemos orar, segundo Mateus 6,9? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A quem devemos orar? A quem devemos orar? Ao Pai. Vou pôr maiúsculo aqui. Ao Pai. Pai nosso que estais nos céus. A quem devemos orar? Ao Pai. Eu não oro ao Filho, nem ao Espírito Santo. Eu oro ao Pai. Em nome de quem devemos orar? E tudo quanto pedidos em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Em nome de quem eu oro? Em nome de Jesus. Eu oro a Deus, no nome de Jesus. Conforme aprendemos, vou tirar aqui para ficar mais fácil, para não tampar para você. Veja lá. Conforme aprendemos em Romanos 8, 26, deixa eu apagar aqui. Quem nos auxilia em nossas orações? Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja, meu amigo, minha amiga, que na oração nós temos o envolvimento da Santíssima Trindade. Eu oro a Deus, eu oro em nome de Jesus, contando com a intercessão do Espírito Santo. Estou falando a Deus, oração meu Deus e meu Pai. Eu estou orando a Deus, eu estou falando com Deus. Estou orando em o nome do Senhor Jesus. Mas Romanos 8, 26 diz que não sei orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Orar como, por quê? Orar como, por quê? Há diversas maneiras de orar. Convém seguir um estilo bem simples, não se prendendo a nenhum ritual. Deus é o nosso Pai e está mais interessado na sinceridade do nosso coração do que na beleza das nossas palavras. Há também vários motivos pelos quais devemos orar. Antes de falar pelos motivos pelos quais devemos orar, lembremos que, quero destacar para você, olha lá, guarde isto aqui, isso é muito importante. Convém seguir um estilo bem simples, não se prendendo a nenhum ritual. Não se prenda a rituais. Não se prenda a falar as mesmas palavras, as mesmas coisas. Oração não é meras repetições de palavras. Oração é falar a Deus aquilo que está no coração. É dialogar com Deus. Deus é o nosso Pai, está mais interessado na sinceridade do nosso coração do que na beleza das nossas palavras. Deus não quer saber se você sabe falar bonito, se você sabe falar com eloquência. Não, Deus quer a sinceridade do seu coração. Por isso que na oração nós revelamos a nossa total sinceridade ao orar, não usando as mesmas palavras, não falando as mesmas coisas, mas orando com sinceridade. Orando com sinceridade. Deixa eu acertar aqui para você, para não tampar o texto que temos na tela, para ficar um negócio mais bem feito. Então, leia os textos abaixo
e procure identificar os motivos de oração. Descreva-os com poucas palavras, se possível com apenas uma. Salmo 61, verso 1. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Leia os textos abaixo, identificar os motivos de oração. Aqui no Salmo tem uma súplica, é um desejo mais profundo. Estou suplicando, eu estou clamando ao Senhor, eu estou implorando ao Senhor. É algo mais profundo, lá da alma. Então você pode suplicar ao Senhor. Salmo 51, 1 a 4. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, Davi está orando, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, perdão pelas suas falhas, perdão pelos seus erros. Então eu uso a oração para suplicar e também para rogar o perdão a Deus pelas minhas falhas. Colossenses 4, 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Eu tenho que perseverar na oração. Não é uma oração hoje, daqui um mês, oração hoje, daqui um ano, uma oração na Páscoa, no Natal. Não, é diariamente a oração perseverante. Está entendendo? Tiago 5,16. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O que Tiago 5,16, deixa eu conferir aqui para você. Tiago, capítulo da oração aqui, nós precisamos entender isso daqui. Deixa eu olhar aqui na minha revista, na pergunta número 4, Tiago 5,16. Né? Eu vou abrir para você, que lá está errado. Tiago 5,16. Então, o que vai dizer Tiago, capítulo 5, verso 16? Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muitos pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16, diz aqui a palavra, orai uns pelos outros. Eu não só posso pedir o perdão dos meus pecados, mas eu posso também orar uns pelos outros. Eu posso interceder pelo outro. Eu posso clamar ao outro. Eu posso suplicar ao outro. Este é o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, conferindo aqui na palavra do Senhor, que é realmente isso que a Bíblia está nos ensinando. Resposta à oração. Leia Lucas 22, 39 a 42 e responda. Qual era o costume de Jesus? E segundo, o que aprendemos de fundamental através do verso 42? Vamos ver lá então? E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Então veja que Jesus, ele está orando ao Senhor. O que era o costume de Jesus? Orar. O que aprendemos de fundamental através do verso 42? Verso 42. Pai, se queres passar de mim, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O que aprendemos de fundamental através do verso 42, nesta oração bendita e poderosa de Jesus? Que a oração, quando eu oro, eu estou orando para que Deus faça a sua vontade, não a minha vontade, mas a vontade do Senhor, o querer do Senhor, o que é a vontade soberana de Deus. Então eu aprendo que a oração é para que eu me fortaleça, para que eu cumpra o querer de Deus na minha vida. Não é para exigir aquilo que eu quero,
aquilo que eu preciso, aquilo que eu almejo, mas a oração é para que eu me fortaleça, para que a vontade de Deus seja feita. E Jesus ora, vou voltar lá, e Jesus ora desta forma, vou voltar aqui para você: Pai, se queres, passe de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Se Jesus orou para não fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai, quem sou eu para exigir algo a Deus? Então você ora: Deus, eu queria que isso acontecesse, eu queria que este fato se resolvesse, mas eu me submeto à tua vontade, eu me entrego à tua vontade, eu me fortaleço na oração, para que a vontade do Senhor seja feita em nome de Jesus. Amém? 6. Segundo Mateus 21, 22, o que é necessário para recebermos o que pedirmos em oração? O que diz o texto? E tudo quanto pedis em oração, crendo, recebereis. O que é necessário na oração? Ingrediente. Não pode faltar na oração. Fé. A fé não pode faltar na oração. Eu tenho que orar com fé. Tudo quanto pedir, crendo, eu tenho que crer. Se você ora e não está crendo, você está perdendo o tempo. Tem que aprender a orar e a buscar a Deus em oração. 7. Além da fé, qual outro requisito fundamental para recebermos os pedidos que fazemos a Deus? Segundo 1 João 5, 14 e 15. Vamos ler o texto? 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, o que é necessário, além da fé, vou aqui destacar para você: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Eu tenho que orar segundo a vontade do Senhor. E como que eu vou saber qual é a vontade do Senhor? Eu preciso ler a Bíblia, o alimento espiritual. Eu leio a Bíblia, lendo a Bíblia eu sei qual é a vontade do Senhor. Então eu vou orar segundo a vontade do Senhor, segundo aquilo que está estabelecido na sua palavra, em nome de Jesus. 8. Leia 2 Coríntios 12, 7 a 10 e responda: qual o pedido de Paulo, por que Deus não atendeu e como Paulo reagiu? Neste texto, você vai perceber que Paulo, ele fez um pedido a Deus, Deus não atendeu, e qual foi a reação dele? Vamos ler o texto? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Qual o pedido de Paulo? Que afastasse um problema que ele estava passando. A Bíblia diz que era um espinho na carne, não fala qual era esse espinho na carne. O que Deus não atendeu? Deus não atendeu. Por que Deus não atendeu? Deus disse: a minha graça te basta. Eu vou te fortalecer para você passar por este momento. Como Paulo reagiu? Quando sou fraco, então é que sou forte. E Paulo diz aqui, vou destacar para você aqui à direita do seu computador, da sua tela: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Eu sinto prazer. Porque mesmo que este problema não fora sanado, não fora resolvido, mas Deus me deu força para vencer. E eu passei por ele. Não é porque você orou que Deus vai resolver. Deus pode não resolver aquele problema. Ele pode querer te ensinar algo por meio dele. Mas porque você orou, você se fortaleceu em Deus. E porque está forte em Deus, você vence em nome de Jesus. Amém? Entendeu? É bênção demais. Que promessa o Salmo 66, 20 faz aos que oram
com o coração puro. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Qual a promessa? Quando você ora, Deus não rejeita a sua oração, Deus não irá apartar a graça dele na sua vida, porque você está orando com intimidade com Deus, você está se fortalecendo ao Senhor. Então, nesta aula, número 4, você aprendeu sobre a intimidade com o Senhor. Então, como eu mantenho esta intimidade com o Senhor? Através da oração. Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou me colocando na presença do Senhor, orando para me fortalecer, que você possa cultivar uma vida de oração. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, querendo o Senhor.